Olá, professor, tudo bom? Eu me chamo Silvio Alves de Souza, sou estudante de Engenharia Elétrica e meu RU é o 3963899. Aqui está meu nome e meu RU. Eu vou apresentar o trabalho de sistemas embarcados. É um contador de pessoas dentro de um ambiente. Então, esse contador ele foi feito no Arduino Uno, com Arduino Uno. A plataforma que foi usada é a ThinkCard, que aqui conseguimos fazer o hardware e o software. Eu tenho 4 sensores infravermelho, aquele sensor que tem uma barreira infravermelha. Então, quando a pessoa ultrapassa, ele corta essa barreira e manda um pulso para o microcontrolador. Eu tenho um LED vermelho que vai estar piscando, quando o sistema estiver energizado e em funcionamento, ele vai estar piscando. Se tiver pessoa saindo, tem um LED amarelo que indica que alguém saiu. E tem um LED verde que indica que alguém entrou. Aqui fica o meu botão de reset. A minha lâmpada que indica que o salão está vazio. Então, se não tiver ninguém dentro do salão, ela está acesa. E se entrou uma pessoa, ela fica apagada. E esse transistor, ele é do tipo PNP. Ele está chaveando um relé. Eu coloquei esse relé porque eu consigo usar uma fonte externa, então eu não fico limitado a 5 volts do microcontrolador, então eu posso aplicar 9, 12, 127, 220 para essa lâmpada. Então a lâmpada tem que colocar, se for de acordo com a fonte de alimentação, ela funciona. Aqui eu coloquei um diodo polarizado inverso, que esse diodo ele vai proteger todo o circuito da força contra-eletromotriz. Conforme o relé ele fica acionando e desacionando, cria um campo magnético na bobina do relé e quando ele estiver energizado. Quando desliga, esse campo eletromagnético ele pode voltar para o meu circuito, pode danificar a porta do microcontrolador. Então coloquei um diodo polarizado inverso para ele dissipar essa força e proteger o meu circuito. Então aqui eu tenho nos meus sensores infravermelho, esse primeiro aqui é da entrada da porta S1, da porta 1, né, que é o sensor S1. Então quando a pessoa for entrar, o primeiro sensor que ela vai ultrapassar pela barreira é do S1, se for na porta 1. E quando ela passa pela porta 1, a pessoa vai cortar a barreira do sensor S2 da porta 1. E na porta 2 eu tenho o sensor S3 e S4. O S3 ele é na entrada da porta 2 e o S4 está na saída da porta 2. Então basicamente a pessoa ela precisa passar pelo primeiro sensor, passar pelo segundo sensor, aí sim o LED vai acender e vai contar uma pessoa entrando. Então se a pessoa passar pelo primeiro sensor e voltar, ele não conta. Ele tem que completar um ciclo. Passar pelo primeiro, passar pelo segundo. Ou na porta 1 ou na porta 2. Isso acontece. Então vamos ligar. Está vendo que o salão já está vazio, então a lâmpada está acesa. Esses sensores eles vão ficar o tempo todo acionado. Por quê? Porque ele vai estar o tempo todo recebendo o infravermelho desse LED, certo? Então vou resetar aqui para começar o circuito. Posso resetar aqui também. Aqui já podemos ver que o LED está piscando, o circuito está energizado. Então se a pessoa entrar, ela corta o feixe de luz e ele volta, passa pelo outro, ela corta e volta. Pode ver que o LED verde acendeu. Eu coloquei um tempo um pouquinho maior para conseguir visualizar melhor. E pode ver que a lâmpada ela apagou. Ela estava acesa, ela apagou. Então indica que tem uma pessoa dentro do salão. Se caso essa pessoa saia por aqui, pela porta 2, o LED amarelo acende, pessoa saindo. A lâmpada sinaliza que não tem mais ninguém, porque tinha uma pessoa que entrou pela porta 1 e ela saiu pela porta 2, e então o salão está vazio.
Se for entrar uma pessoa, ela vai pela porta 1, ela aciona essa barreira, esse sensor. Uma pessoa entrou e apagou o LED, apagou a lâmpada. Caso a pessoa entre pela porta 2, acontece a mesma coisa. O sensor verde, o LED verde aciona, então tem duas pessoas dentro do salão. E se a pessoa entrar pela porta 1, mais uma pessoa, LED verde aceso e tem 3 pessoas dentro do salão. Vamos dizer que a pessoa saia pela porta 2, ela corta as duas barreiras, o LED amarelo acendeu e uma pessoa saiu. Caso a pessoa outra pessoa saia pela porta 1, acontece a mesma coisa. E por último, se a pessoa sair pela porta 2, o LED amarelo acende e a lâmpada está acesa. O botão reset, se a pessoa entrar pela porta 2, ele funciona. Resetei o sistema, o LED já apaga na hora e o salão está resetado, não tem ninguém lá dentro. Então a lâmpada está acesa. E isso funciona para outra porta também. Se alguém entrou, uma pessoa lá dentro, a lâmpada apagou, reset, a lâmpada acendeu. Aqui está o meu código. Essa primeira parte do código, eu defino os sensores como o número da porta do microcontrolador, eu defino os LEDs com o número da porta do microcontrolador. Aqui eu estou definindo uma variável do tipo inteira, que é estado underline 3899, que é meu RU, como 0. Então estou definindo 0 nessa variável. Ela é do tipo inteiro, que são números inteiros. Essa variável que é do tipo unsigned long, que ele abrange um valor maior de numeração. Uma constante do unsigned long, também é uma variável desse tempo limite, que é o tempo aqui de 5.000 miliamperes, lembrando que miliamperes aqui dá 5 segundos. Aqui é os void setup, eu estou definindo os pinos que são entrada, então lá em cima eu defino as portas do microcontrolador, aqui eu defino o que é entrada e o que é saída nesse void setup. Então, o que é sensor é entrada e o que é LED é saída. Aqui começa o corpo da estrutura do código, que é o loop. Esse loop vai estar o tempo todo, o loop vai estar lendo linha por linhas, né? Desde que as condições sejam verdadeiras. Aqui, caso o reset estiver ativo, a variável last reset estiver alto, que é o botão do reset, ele coloca todas essas variáveis como nível 0. E a lâmpada, esse digital write aqui, ele está lendo que a lâmpada está em nível alto. Então o microcontrolador, quando essas duas condições forem verdadeiras, todas essas variáveis ficam com valor 0 e a saída lá do transistor vai ficar ao nível alto para manter a lâmpada acesa, acionar o relé e manter a lâmpada acesa. Aqui é a variável sensor A do tipo booleana, e se essas duas condições forem verdadeiras, vem para esse if, que é se a variável for 0, efetua esse código. Se não, se efetua essas linhas de código. Então, aqui está toda descrita a
a parte de software do microcontrolador, do Arduino. E aqui eu vou demonstrar o diagrama de ligação, o Arduino, os sensores com os seus respectivos aqui são os LEDs, certo? Aqui é o sensor, aqui é o LED amarelo, o LED verde e seus respectivos resistores. O transistor está aqui, aqui é a lâmpada conectada na bateria, aqui eu tenho o relé, a bateria é esse aqui. Aqui, na verdade, esse -1 é para não puxar uma linha, né? Mas é a parte negativa da bateria. E aqui o Arduino e o botão de reset. Essa parte aqui são os sensores infravermelho. Então tá toda a ligação aqui. E esse é o meu trabalho de sistemas embarcados. O projeto contador de pessoas, pode ser salão, pode usar também para contar vagas de estacionamento. Tem muita utilidade esse projeto. Obrigado e até mais.